Paz do Senhor esteja nos vossos corações. Nesse momento, amados e amadas, vamos fazer uma pregação indicada pelo Santo Espírito de Deus sobre a vida cristã no casamento. A vida cristã no casamento, no qual terá vários tópicos que Deus pensa sobre o casamento, o que é a vontade de Deus, o que a paz excede o entendimento, o poder da palavra segundo a Bíblia, um exemplo de marido e mulher, o rei e a rainha, a restauração da família, enfim, amados e amadas, vamos pregar o que o Divino Espírito Santo quer transmitir a você nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós e repreenda todo o mal que está sob jugo, expulsando o demônio para as prisões do inferno e revestindo a armadura em todos os ouvintes dessa palavra, servas do Senhor, fiéis à palavra, crianças do mundo, enfim, todos os fiéis que estão vendo, ouvindo esse vídeo, que o sangue de Jesus proteja e repreenda todo o mal que está sob jugo. Peço nesse momento para que possa ouvir a palavra do Senhor e o adversário não faça comichão para distrair a atenção da palavra, em nome de Jesus. Então, amados e amadas, vamos ver a respeito do amor de Deus no casamento. O que Deus pensa no seu casamento? Sobre o amor, o caminho sobremodo excelente no casamento. Temos aprendido que a grande missão de Deus para o homem é que se sujeite à terra e domine sobre os animais. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. E não desanime sobre hipótese alguma sobre outros homens. Jesus disse: sabeis o que os governadores dos povos os dominam e que os maiorias exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Mateus capítulo 20, verso 25 e 26. Mas para dominar a terra, o homem precisa perceber a necessidade e a bênção de uma família. Tinha que saber que precisaria dela para tal tarefa, pois não seria possível fazê-lo sozinho. E assim foi com Adão e Eva, Noé, a sua esposa, Abraão e a Sara, José e Maria, conforme Gênesis capítulo 2, verso 18. E Jesus começa a sua igreja derramando o seu espírito sobre a família inteira, homens, mulheres, jovens, velhos, crianças. Atos capítulo 2, verso 17 e 18. Conclui-se então que o propósito de Deus está entrando na sua família, e a família no propósito eterno de Deus, e não há como separar. Sobre o casamento, amados e amadas, a principal coisa a se saber é que ele não é nosso, é de Deus. Não é para a nossa felicidade, mas para a glória de Deus e seus desígnios. Não é para nós, mas é para Ele. Romanos capítulo 11, verso 36. Então é tão importante quanto saber que o casamento não é algo nosso ou para nós. É entender que nem todo amor serve para o casamento. A falta do amor de Deus nos relacionamentos é o principal motivo por trás de tantos divórcios e separações, traição, adultério. O amor, segundo 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 e 9, que tem Jesus para com a igreja, Efésios capítulo 5, verso 25 e 31, é o tipo de amor que deve haver no casamento. E esse amor tem abastecido, e é só Deus pode fazê-lo, através do Espírito Santo. Ele é o gerador do verdadeiro amor. Segundo Efésios capítulo 3, versos 17 e 19, o amor de Deus é largo, é extenso, abrangente, abrange tudo o que vemos e o que não vemos. É comprido, durável e de qualidade, é alto,
devolve a dignidade à pessoa amada, levanta, ergue, enaltece, incentiva, apoia, ajuda o outro a se desenvolver. Sendo assim, outro vai sendo restaurado, porque o casamento, segundo Deus, provê as condições ideais para que as pessoas sejam restauradas, a sua capacidade máxima, onde todos os membros da família podem desenvolver todo o potencial nas mais diversas áreas. É profundo, alcança as maiores profundezas da pessoa e descobre suas fraquezas, deslealdades, traição, pecados, as baixezas humanas. E para amarmos dessa forma tão profunda, temos que nos dispor e perdoar. Jesus disse: aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Levítico capítulo 7, verso 47. E por fim, o ágape, o amor de Deus. O ágape de Deus, filhos, quer dizer o amor de Deus. Jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. Paulo fala aos coríntios que todos que estão em Cristo são membros igualmente importantes, sendo Jesus o cabeça desse corpo, o cabeça da igreja. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Quero, entretanto, que saiba ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, e Cristo o cabeça da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 14. Porque assim como o corpo é que tem um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com o respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O Espírito diz através do apóstolo que no corpo de Cristo todos dependem uns dos outros e devem se identificar uns aos outros. Falando sobre o mesmo assunto em Gálatas 3, verso 26 e 28, ele escreve: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, porque todos quanto fosse batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Desarte, não pode haver judeus nem grego, nem escravo nem liberto, nem um homem nem uma mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Aqui ele acrescenta as mulheres, que são os membros igualmente importantes, igualmente capazes de servir e edificar o corpo de Cristo, e a começar pela família e filhos. Os membros e os dons que o servem ao corpo edificam. Paulo fala sobre o amor no capítulo 13 de sua carta a Coríntios. Sabemos que as funções de um marido são governar o lar, 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 12, prover o sustento familiar, Gênesis capítulo 3, verso 19, amparar, cuidar e proteger a esposa e filhos, ser sacerdote para a família, ter responsabilidade principal na disciplina dos filhos, enquanto a esposa tem como funções suas atender a família e cuidar da casa, ocupantes da criação dos filhos. Mas para que o marido e a esposa exerçam suas funções, ambos têm que estar buscando o ágape de Deus, filhos, o amor de Deus, o tipo de amor que vai capacitá-los a serem pacientes, bondosos e a não serem ciumentos um com o outro, soberbos, inconvenientes, orgulhosos, egoístas, exasperados, ressentidos, injustos. Só o amor de Deus, o ágape de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e principalmente o amor que jamais acaba. O marido expressa o amor, exercendo sua autoridade, servindo com toda amabilidade, gentileza, afabilidade, não tratando sua esposa com amargor. Gálatas capítulo 3, verso 19, tendo consideração por ela como parte mais frágil e tratando-a com dignidade. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, a esposa expressa o amor respeitando o marido, não sendo independente em nenhum aspecto, mostrando submissão e deixar que o marido seja de fato a cabeça do casal, governando o lar e em sujeição a Cristo Jesus. Sujeição
a Cristo Jesus. Sendo assim, marido e esposa desfrutam da nova criação que Deus começa a operar a partir de dois indivíduos diferentes, que deixa o pai e a mãe, apesar do ensino das virtudes, dos hábitos, das manias, etc., herdados dos pais, torna-se então uma só carne, uma nova família com virtudes, hábitos, manias, etc., próprios. Quando amamos de fato, família, esposas, esposos, amados e amadas, de fato abrimos a mão do nosso modo de ser e pensar para juntos buscarmos o pensamento e a vida de Cristo no nosso casamento e serviço ao Senhor. E o amor é um sentimento, é uma escolha, é prática recheada de bondade, afeto, gentileza, sacrifício em favor do outro. Casamento é um caminho excelente quando se vive bem, de acordo com as palavras do Santo Jesus. Amados e amadas, então, quero dizer a vocês que o casamento é a vontade de Deus. Como você pode entender isso? A experiência cristã, tudo é vontade de Deus. Após conhecer Cristo, desejamos saber qual é a sua verdadeira vontade para a minha vida e para a sua vida. Isso porque eu, você e qualquer outro, quando se converte, diz agora o que Deus quer de mim, ou ainda o que Deus quer que eu faça, ou qual é o propósito pelo qual Ele me escolheu nessa obra. E as perguntas continuam: qual é o meu destino, o meu desígnio, o meu dom, a minha vocação, o meu chamado, o meu ministério, o meu futuro? São tudo desígnios do Pai. Buscarmos isso é algo muito natural, é assim, porque não queremos nos sentir inútil no reino de Deus, desejamos estar incluídos em um propósito superior. Imagine um trabalhador, amados e amadas, que no seu primeiro dia de trabalho não lhe apresento coisa alguma para ele, e aonde vai ficar o dia de trabalho olhando para o teto de uma sala. Isso acontece no seu primeiro dia. A timidez, medo. No segundo, terceiro, e assim prossegue. Quão profundo é o seu sentimento de inutilidade, de baixa estima, quando ninguém se importa com ele. Caso tenha se identificado com o que eu falei até agora, você, amado e amada, certamente essa mensagem o Espírito Santo está enviando a você. Você está no lugar certo, no dia certo. Nesse vídeo que esse servo está transmitindo a você, e o Espírito Santo, através dele, enviando uma mensagem, e está falando contigo, vai te mostrar aquilo que você tem para a sua vida. Muitos procuram a vontade de Deus. Diversas pessoas dizem estar procurando a vontade de Deus. Vivem tentando encontrá-las em um lugar secreto, quase incansável. O inalcançável, quer dizer, nunca alcança, ou é difícil alcançar. Outros agem como se a vontade de Deus estivesse perdida em algum lugar do universo e um dia virá. Mas a boa notícia é que a vontade de Deus não está escondida, ela está bem na sua frente, nesse momento, das palavras do Espírito Santo, e é sobre isso que eu vou lhe falar. Recomendando para você, quer pregar com conhecimento bíblico profundo, dominando a oratória? Não. Isso, a palavra, a oratória, é transmitida pelo Divino Espírito Santo. Querem palavras lindas, palavras simples, Ele fala a você. O que alguns pensam ser vontade de Deus? Um lugar obscuro, quase inalcançável, difícil, como se Deus estivesse escondido de você. A sua vontade, a única que Ele faz é dizer: está quente ou está frio, vá, ore, jejue, está quente. Não, não jejuou, não orou, está frio. Então o mapa
Então, um mapa com as suas mãos, nas suas mãos, você tenta achar a vontade de Deus em algum lugar, como quem procura um tesouro escondido, percorrendo ruas e atalhos. Alguma coisa indesejável. Alguns pensam que a vontade de Deus é a coisa mais indesejada no mundo. Acredito que a vontade de Deus é como uma dieta. Você só pode comer o que tiver gosto ruim. E ter gosto ruim, então é a vontade de Deus. Não. Então a vontade de Deus parece ser tudo o que você não quer fazer. E Deus é que desmancha os prazeres. Então olha o que diz: aquele ali está se divertindo muito, vou estragar a festa dele, pegue-no, como se Deus quisesse tornar a sua vida sombria, dolorosa, difícil, dura, castigada. A vontade de Deus é um bilhete da loteria, em que apenas algum ganho, e se você ganhar, se torna muito abençoado. O grande problema é que a maioria nunca será sorteada. A vontade de Deus, como sendo um ponto em que só esse ponto é a vontade de Deus. Então somente há uma pessoa certa para você casar, uma casa para você morar, um carro para você andar, um emprego específico para você ganhar o pão de cada dia. Então você precisa passar a vida toda tentando ligar esses pontos um a um, pois se perdê-los estará fora da estrada da vida. Há pessoas que passam a vida toda tentando descobrir os códigos secretos de Deus, entender os desígnios de Deus. Você jamais entenderá, nem eu, nem você. O que acredito nessa teologia do ponto, paga um preço por isso. Uma vez que isso não vem fácil, pois você deve a todo custo achar esse ponto. Só há uma pessoa, só há uma casa, só há um carro, só há um emprego. Mas essas pessoas, mesmo quando encontram esse ponto, se perguntam se não haveria um ponto melhor em outro lugar. E mesmo depois de encontrar a suposta vontade de Deus, as frequentes perguntas virão: será que essa era a pessoa certa? Será que essa era a casa certa? Será que esse era o carro certo? Será que esse é o emprego certo? Esses são os pontos. No entanto, todas as formas que eu aqui falei acima são formas humanas de buscarmos a vontade de Deus, pois o foco está na realização dos nossos prazeres e caprichos. Alguns dizem estar à busca da vontade de Deus, mas estão na verdade lutando pela realização de seus sonhos no mundo. Portanto, a verdadeira busca deve levar em conta a palavra de Deus, pois ela é o norte, guia e a bússola dos salvos até o porto seguro. Mas se as formas de buscar a vontade de Deus que eu relatei estão equivocadas, por onde deve começar? Primeiro, devemos ter um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Davi fez essa oração, Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Ele não disse, ensina-me a entender a sua vontade. Também não disse, ajuda-me a encontrar a tua vontade. Nem disse, revele a tua vontade. Mas disse, ensina-me a fazer a tua vontade. Pois não era uma questão de informação, mas uma questão de obediência à vontade dele. Não foi uma questão sobre saber a vontade de Deus, mas fazê-la. Jesus deu o exemplo de uma vida dedicada a fazer a vontade de Deus no Getsemane, não a nossa vontade, de acordo com as palavras da Bíblia. Pois se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua, disse Jesus no Getsemane. Lucas capítulo 22, verso 42. Jesus viveu com esse compromisso. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, verso 34. Você foi escolhido para fazer a vontade dele, não a sua vontade, nessa grande obra. Se Jesus fez assim, e nós somos seus imitadores, então devemos fazer também. Segundo,
Há duas maneiras de entender a vontade de Deus no plano divino. Há uma vontade de Deus que Ele faz acontecer perfeitamente. Nada pode mudar o propósito eterno de Deus. A história de Deus culmina para um fim divino e Deus controla absolutamente tudo. Ninguém pode diminuir, aumentar, antecipar ou adiar aquilo que Deus há de realizar em sua vida. A vontade soberana de Deus é inviolável, inflexível, inalterável. Não importa o que os governos façam, as decisões dos presidentes dos países não atrapalham os planos de Deus, pois Jesus há de voltar. A igreja há de ser arrebatada, os céus vão se abrir, a nova Jerusalém há de descer, e ninguém pode mudar isso, o que está escrito na Bíblia. Ninguém mudará jamais. No plano humano, não no plano de Deus, no plano humano, temos a vontade de Deus em relação a nós. Uma coisa é o plano de Deus e a outra a vontade dele em relação ao universo. Outra é a vontade de Deus em relação a cada um de nós. A vontade de Deus é aquilo que Deus quer, exige, ordena, estabelece que o homem faça. E se Deus tem uma vontade para a sua vida, é óbvio que Ele quer que você saiba, pois como você poderá seguir e obedecer algo que você não conhece? Portanto, o desejo de Deus é que você saiba qual é a sua vontade. Ele não iria colocar isso obscuro, uma vez que Ele quer que você conheça. Vale ressaltar que Deus desejou muito que você soubesse que Ele gravou a sua vontade em letras eternas. Está escrito. Enquanto esse registro de Deus sobre a sua vontade, sobre a sua vida, podemos afirmar que reis tentaram destruí-lo, muitos foram incinerados, perseguiram e mataram quem andava com ele, mas é o livro mais antigo, mais vendido e lido em todo o mundo. Estou falando, amados e amadas, do quê? Não entendi. Da Bíblia Sagrada. Nela está a vontade de Deus para a tua vida, a minha vida. Ela é a bússola dos salvos, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se a vontade de Deus está na palavra de Deus, então vejamos o que ela diz sobre nós e a vontade de Deus para a sua vida. Quinto passo para entrar na vontade de Deus. A vontade de Deus é o que você seja salvo. Ele quer seus filhos em seus braços. O desejo de Deus para cada um de nós. Isso é bom, agradável perante Deus. O nosso Salvador deseja que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4. A vontade de Deus começa na salvação. Quem não veio ainda a Cristo em verdadeiro arrependimento de seus pecados, certamente está longo e fora da vontade de Deus. Há pessoas que não têm nem certeza da salvação, o que é o primeiro passo para entrar na vontade de Deus, mas querem viver a vontade de Deus para as suas vidas. Mas a vontade primeira de Deus é que elas sejam salvas. Então a vontade de Deus começa com a sua salvação, com o seu novo nascimento, a regeneração, o arrependimento dos pecados, e torna-se a nova criatura em Deus, e passar a ter o Espírito Santo morando dentro de você. E as perguntas que devemos nos fazer são: será que há em mim o fruto necessário para a evidência da salvação? Será que eu vou ser salvo? Todos se perguntam. Será que a transformação que ocorreu em mim não foi meramente estética e religiosa? Há um desejo crescente em mim por conhecer as verdades eternas. Eu realmente amo a Deus e odeio o pecado? Se pergunte isso. Essas perguntas podem ser muito reveladoras sobre seu caráter e mostrar que você não nasceu ainda no Espírito Santo de Deus, que é um verdadeiro milagre da salvação operando em você. Mas quanto a isso, você pode hoje mesmo, nesse momento, ser salvo. Entrar na vontade de Deus, basta dizer isso.
Fala para o seu irmão ao lado: eu quero, Senhor, revela-te em mim hoje. Fala para o seu irmão ao lado: eu quero, Senhor, revela-te em mim hoje. Que você será salvo a partir dessa palavra. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, como nesse momento está falando para você, diretamente através desse servo. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versos 17 e 18. A palavra está dizendo: não seja tolo, estúpido, ignorante, sem ideia, sem conhecimento, mas entenda a vontade do Senhor perante você. Logo depois, a palavra vai dizer qual é a vontade do Senhor: que sejamos cheios do Espírito Santo. Encher aqui tem um sentido de controle, é como os ventos que enchem as velas de um navio conduzindo. Aqui também é feita uma analogia da palavra, dos efeitos do álcool, por exemplo, com o controle do Espírito Santo em nossas vidas. Quando uma pessoa fica bêbada, amados e amadas, ela perde a capacidade de controlar o seu comportamento, a sua fala, a sua mente e suas emoções, pois está sob a influência do álcool. Quero fazer aqui um adendo. Há religiões, denominações que dizem: Deus o livre, tomar um copo de vinho. Eu passei lá na casa do irmão, ele estava com um copo de cerveja. Não, irmãos, não é assim a prática. A teoria é outra, que são mencionadas pelas denominações. Acaba de dizer aqui: Deus não quer que você beba, certo? E você perde a capacidade de controlar os seus pensamentos, as suas ações, e as suas emoções e o seu comportamento, porque o álcool faz você degenerar o seu espírito, o seu físico e sua alma. É por isso, certo? Mas você tomar um copo de vinho, jamais você vai se embebedar, jamais você vai perder o controle do seu caráter. Quem está cheio do Espírito Santo naturalmente terá uma vida conduzida na vontade e nos propósitos de Deus. O grande problema não é que o nosso Espírito Santo, que nós temos o nosso Santo Espírito, mas nem sempre deixamos de ser controlados por Ele. O grande problema nosso é que temos o Espírito Santo, mas nem sempre deixamos de ser controlado e dirigido por Ele. Mas você pode entrar hoje na vontade de Deus, clamando, pedindo revestimento do Espírito Santo sobre sua vida. Faça uma oração rápida, abaixando sua cabeça. Me acompanhe nesse momento. Divino Espírito Santo, desça sobre mim, para que eu ouça essa palavra, para que você comande minha vida, para que você me ajude a resolver os problemas. Serei sempre grato e fiel na palavra do Santo Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Mas você pode entrar hoje com essa oração, ou da sua forma. Você não precisa ditar a mesma oração que eu acabei de pronunciar. Faça da sua vontade, Ele aceita. O Pai Celestial está pronto para conceder o que você pedir. Sim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, verso 3. Está aí, amados e amadas, acabei de dizer. Faça a oração agora. Vou repetir. Pois se vós, sendo maus, todos filhos de Deus, maus, incrédulos, ateus, ateias, diz a palavra, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ao próximo, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito àquele que lhe pedir. Peça agora.
Peça agora. Então basta pedir e clamar, certamente você estará cheio do Espírito Santo. Lembre-se que esse servo, no início da palavra, ele pede que o Santo Espírito de Deus desça sobre nós, para você dar entendimento à palavra, para comover o seu coração e experimentar a vontade do Espírito Santo de Deus na sua vida. A vontade de Deus é que você seja separado do pecado, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. A palavra santo significa separação ou separado. É necessário trilhar o caminho da santificação, pois o pecado nos separa da vontade de Deus. Quem vive na prática do pecado, amados e amadas, está longe, se distancia de Deus, pois a sua vontade para a sua vida, para a minha vida, é a sua santificação, a sua oração sempre está conectado com Ele. Vamos ver o versículo 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, tem nos revelar sobre a nossa santificação e a vontade de Deus para a nossa vida, e a tua vida e a minha. Que o teu corpo seja para honrar a Deus. Não faça como o mundo faz, haja diferente. Não tire proveito das pessoas, não engane e seja honesto. Você tem um chamado, amado e amada, a santificação. Não há como trilhar a vontade de Deus sem caminhar em oposição ao mundo. Sim, que palavra sábia! Não dá para unir o vinho com o leite, não dá para unir o espírito com os prazeres da carne, não dá para caminhar com Deus, pois a vontade de Deus caminha para um lado e o mundo caminha para outro lado. Sim. Então, afastar-se do mundo é um pré-requisito fundamental para quem quer viver a vontade de Deus. A vontade de Deus não está escondida, mas ela está clara e revelada na Bíblia Sagrada, e é a nossa santificação. Se você estiver seguindo a vontade de Deus que está revelada nas Escrituras, então você está em posição certa para viver a vontade de Deus. Deus fez tudo por você e agora Ele espera que você viva a sua vontade de maneira que está relacionada na Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que prometeis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Então, para que eu possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, preciso me apresentar para um sacrifício vivo, santo, agradável no altar, e não me conformar ou tomar a forma desse mundo. A vontade de Deus é que você seja submisso a Ele. Sim. O que é submissão? Imagina que você esteja agora entrando em uma loja e é apenas um cliente. Você fica onde quer, escolhe o que fazer, entra, sai a hora que desejar, compra ou não compra. Mas supomos que você torne um funcionário dessa loja, então você agora está subordinado, submisso, sujeito às regras da loja. Sim. Sim, você não mais poderá fazer o que deseja dentro daquela loja, entrar, sair, pois está submisso à vontade do seu patrão, pois deve-lhe obediência. Ele vai determinar onde ficar naquela loja, fazer o quê, quando poderá ir embora e quando chegar. Isso é submissão. Copiaram, amados e amadas? No entanto, a palavra sujeitar ou submissão, que está na Bíblia, que a esposa deve ser submissa ao marido, agora o Espírito Santo vai falar com você e vai lhe dizer a palavra certa. Em nome de Jesus. A palavra
usada em toda a Bíblia, principalmente Tiago capítulo 4, verso 7, onde diz claramente: submeta-se, portanto, a Deus. O que significa submeter-se a Deus? E por que eu deveria me submeter? Que benefício prático isso vai ter? Para responder essa pergunta, amados e amadas, o Espírito Santo vai te dizer no versículo abaixo, e é por isso que a palavra de Tiago capítulo 4, verso 1 e 6 diz: atenção, amados e amadas, de onde vêm as guerras, peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade desse mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Ou cuidai de vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes de você. Repito, a palavra que eu sempre quis dizer a vocês está aqui dita: o Espírito que em nós habita tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes de seus filhos. Deus é como uma choca embaixo com seus pintinhos que lhe cuida, desculpando a comparação para meus filhos entenderem. Deus tem ciúmes de você. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo é inimigo dele. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Repito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que linda palavra. Tiago capítulo 4, verso 1 e 6. Por que devemos nos submeter a Deus? Para vencermos nossos desejos interiores, que nos impedem de estarmos alinhados com os desejos de Deus. Os nossos próprios desejos se encontram em oposição aos dos outros. Então surgem conflitos. Mas quando nós submetemos a Deus, e quando a outra pessoa se submete a Deus, ambos serão colocados no mesmo caminho. Nesse sentido, conflitos desaparecem. Mas se estiver em lugares opostos, o inimigo não bate com o Espírito Santo de Deus. O mundo não bate com o Espírito de Deus. Atente bem, amados e amadas, essas palavras sábias do Espírito Santo de Deus transmitindo a você. Pedimos errados, pedimos coisas que não satisfarão, em vez de pedir coisas que realizam a vontade dele. Mas quando me submeto a Deus, a vontade dele passa a ser a minha vida, a minha vontade. O querer dele passa a ser a minha oração. A amizade do mundo é a inimizade dele. Com Deus é adultério espiritual. No entanto, quando me submeto à vontade e desejo dele, me encontro mais distante do mundismo e mais perto dele. Temos uma luta interna, amados e amadas. O Espírito se opõe à carne e a carne ao Espírito, para não fazermos a vontade dele. A submissão nos ajuda a vencer essa batalha. Atenção, servas do Senhor. Atenção, igreja Novo Reino de Deus. Essas palavras o Espírito Santo está dirigindo a você, pastores, pastoras. Ele tem graça para nos dar. No versículo 6 diz: antes, ele dá maior graça. Deus tem a graça para nos ajudar a ter sucesso na vida cristã, se nós submetermos a Ele.
O orgulho atrapalha o meu caminho. Resistindo a Deus, me afasta dele. Lembre-se que eu sempre comparei, amados e amadas, como uma planta que você tem que regar todo dia. A planta significa a sua fé. A água significa a sua fé, minuto por minuto regando a planta. Se você perde a fé e não rega a planta, não rega a planta da fé, Deus se afasta de você. Até o anjo que te protege se afasta de você. O versículo 6 diz que Deus resistirá àqueles que o resistirem. Repito, Deus resistirá àqueles que o resistirem. Eu sou um exemplo, amados e amadas. Tem situações que eu resisto muito a Deus, Ele me dobra, mas humildade é me colocar debaixo dele, submisso a ele, sujeito a ele, e permitir que ele me guie, direcione as decisões da minha vida. O que temos quando nos humilharmos? O versículo 6 diz graça, e o verso 10 diz, Ele nos levará para onde deveríamos estar. Humilhai-vos, portanto, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, verso 10. A vontade de Deus é que você seja grato por tudo. Em tudo dai graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Atenção, família, essa palavra o Espírito Santo dirige a você, família da Igreja Novo Reino de Deus. A vontade de Deus é que você seja grato por tudo. Não vive lamúrias, não vive choramingando. Pelas lutas, pelas vitórias, pelas dores, pelas alegrias, devemos ser grato a Ele por tudo, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos capítulo 8, verso 28. A gratidão, amados e amadas, nos eleva em um nível de confiança que está acima das tempestades e tribulações pela sua vida. Seja grato com o que Ele deu, e seja grato também o que Ele não te deu. Então qual a resposta que eu posso ter em minha vida? Se você está salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, submisso e agradecido a Deus, não importa o que venha, você está pronto ou pronta, amados e amadas. Faça o que quiser, case com quem quiser, trabalhe onde quiser, vá onde quiser, escolha o que você quer. Também faça tudo quanto te vier à mão. Se você está salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, submisso e agradecido a Deus, então adivinha, quem é que está controlando o seu pensamento? O próprio Espírito Santo de Deus. Se estou debaixo da vontade de Deus, então já posso acreditar que Deus está controlando o meu querer. Deleite-se no Senhor, Ele atenderá os seus desejos no seu coração. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Salmo 37, verso 4 e 5. Atenção, servas do Senhor. Isso não significa que Ele vai realizar seu desejo, mas significa que Ele vai plantar o desejo dEle em você. À medida que você deleitar e se alegrar no Senhor, Ele vai plantar os seus desejos em você. Então você me pergunta, servo do Senhor, por que você está pregando e fazendo o que faz? Eu lhe respondo, estou fazendo o que eu faço porque eu quero, simplesmente porque eu quero, servos do Senhor, mas quero porque Deus plantou esse desejo em mim. Isso acontece porque quando estamos na vontade de Deus, o querer de Deus passa a ser o nosso querer, e a vontade de Deus para ser a vontade dele também. Com isso, a nossa missão é simples, amados e amadas, realizar os desejos de Deus. Atenção, servos do Senhor, que foram sendo plantados em nós ao longo dessa vida, cuja direção é o destino e a vontade dele, nessa grande obra da Igreja Novo Reino de Deus. Então eu quero aqui convidar você a subir o seu nível mais alto, amado e amada, em sua caminhada cristã. Quero lhe convidar a ser salvo, santificado, cheio do Espírito Santo de Deus, submisso e agradecido por tudo o que Ele deu e o que Ele não deu. Então, amados e amadas, eu quero dizer a vocês que vocês são especiais,
que vocês buscam realizar aquilo que sentem no seu coração, que existe de mais incrível, que é jejuando, pregando, orando. Eu peço nesse momento que vocês tenham alegria. Vou passar no segundo vídeo, amém?